E escada não arrisco mais do que 2 degraus. Se for 4, você sobe correndo. Né? Se for 4, você embala, né? Embalando é mais, cai mais rápido. Eu descobri depois dos 80 a maior invenção do mundo. Vocês têm ideia? Corrimão de escada. Melhor do que celular, computador, do que tudo. Varinha de fósforo. Eu nunca liguei para o corrimão. Tinha até um certo desprezo por aquele ferrinho ali. Não vivo sem ele. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Afonso Borges e eu sou o carregador de mala do Inácio Loyola Brandão já há uns 40 anos. E o projeto continua até o final do ano. Esqueci os próximos convidados, eu sempre esqueço, é um vexame. Faço evento pelo Brasil inteiro, então fico meio enlouquecido. Amanhã a gente está em Araxá com a Denise Frag. E hoje o Inácio vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos. Enquanto isso, ele decidiu falar sobre o período do seu nascimento, logo depois do nascimento, que é a guerra das Termópilas na Fenícia. Na Fenícia antiga, né? A Fenícia média, a Fenícia nova, né? A única coisa que eu sei da Guerra das Termópilas é que quando avisaram o general, que era o Leônidas, íntimo, né, de que milhares de flecheiros estavam lá prontos para atacá-los e que as flechas iam cobrir o sol, ele falou, melhor combateremos a sombra. É a única coisa que eu sei do ginásio. Falando em ginásio, querido, antes da gente falar um pouco de crônica, eu queria que você lembrasse para a gente, falasse para nós, das pessoas que te formaram, de certa forma, né? Dos professores, a parte que a escola te toca, digamos assim. Acho que é boa pergunta e é fundamental, principalmente numa hora que o ensino está à deriva nesse país. Eu tenho certeza de que eu sou escritor por causa de vários professores, de vários, se não de muitos escritores. Gente, eu nasci em Araraquara, a 300 quilômetros de São Paulo, em 1936. Portanto, eu fiz o meu curso primário ou fundamental entre 42, quando eu tinha 6 anos, e 48, quando eu fui para o ginásio. E eu tive, e eu vou falar disso no meu discurso da academia, 2 professoras fantásticas no primário. Uma se chamava Lourdes Prada e a outra Ruth Segnini. A Lourdes Prada morreu ano passado, 90 e tantos anos. E a Ruth está viva ainda em Araraquara. Já ultrapassou os 90 e muito. Acontece que naquela época elas faziam normal, né? E eram muito jovens quando davam aulas. Então a Ruth está lá. Ela só não vai à minha posse porque ela não tem a possibilidade de se locomover. Mas o filho e a nora vão. Então, para mim vai ser uma emoção muito grande falar para o filho de quem me ensinou a ler e a escrever. Durante toda a minha carreira, eu levei para eles os livros que eu ia publicando, porque eu ainda tenho parentes, eu tenho amigos em Araraquara. A minha segunda mulher, e atual até hoje, quer dizer, segunda, e há 35 anos estamos juntos, e parece que começou hoje de manhã. A gente ainda tem todas as nossas ligações com a raiz. E eu levava o livro, cada um que era publicado eu levava ao longo desse tempo todo. E elas liam. E eu visitava e elas me faziam um bolo de fubá.
café e chá. E ficávamos ali um tempo conversando. E eu ainda era para elas um menino. Ela sempre falava, o menino. Eu tinha 70 anos. Ah, o menino, ah, o menino. E a gente conversava e a Lourdes principalmente dizia, mas você escreve umas histórias estranhas, mas são muito interessantes. E eu gosto. Depois, mais tarde, quase no fim da conversa, ela falou assim, mas a gente queria dizer que nos livros o menino ainda comete errinhos. Os erros eram gíria, que elas detestavam gíria, que a linguagem devia ser uma coisa, a linguagem correta, sabe, dicionarizada dentro das normas, eu tinha até certa razão. E também a pontuação. Eu falava, mas a vírgula, você ainda não sabe usar vírgula? É que nos diálogos eu uso a vírgula para dar um tempo, um silêncio, uma respiração, uma coisa assim, e até para provocar. Mas enfim, sempre foi emocionante ter essa conversa com as duas coisas. Tínhamos redação todos os dias, imagina, todas as semanas. Uma vez por semana elas tínhamos as escolas antigas. Eu não quero olhar para os mais velhos para não denunciar as idades. Mas os mais antigos se lembram de que haviam blocos imensos com uma gravura. Parece que eram alemães ou franceses. Sei lá, o governo comprava em todas as escolas. E a gente tinha que fazer primeiro, descrição. O que tem aí nesse quadro? Tem uma cadeira, tem uma pessoa, tem um ganso, tem um tigre, tem uma montanha, tem um lago. Isso era só descrever o que estava lá. Segunda parte, fazer uma redação, criar uma história a partir daquilo. E nascia coisas as mais curiosas, às vezes, bobagens, loucuras, absurdos. Mas tínhamos que fazer isso, sempre. Na outra semana, era o seguinte, vocês vão ler um livro clássico, e vão reescrever esse livro. A gente fala, como reescrever? Pega a história e escreve do seu jeito. Pega os mesmos personagens, a mesma situação. Nós tínhamos 8, 9 anos. E reescreve. Reescrever, elas diziam, é uma maneira de aprender a escrever. Agora, leiam atentamente, leiam 2 vezes, se for. A escola tinha uma biblioteca e lá dentro tinha a Biblioteca Infantil da Melhoramentos, que eram 108 volumes, os mais sensacionais. Eu lembro que eu era muito complicado. Eu era filho de um ferroviário, pobre, remediado, vamos dizer, magro, tímido e completamente introvertido, e me achava muito feio. E eu achava coisa feia, me perseguia, eu sentava na última carteira, as meninas não me olhavam, sabe? Eu sempre tinha um mais bonito na classe, um mais interessante, um que contava histórias, um que cantava, e eu não fazia nada. E um dia, o que a professora fez? Me deu o Patinho Feio, um clássico. Eu li outra vez, e um dia ela falou assim, você leu, você entendeu? Eu falei, mais ou menos, é que o patinho ficou muito bonito, um cisne. É isso, menino, você pode virar um cisne. Para com essa bobagem. E isso, de alguma maneira, me tirou um pouco daquela história. Tentei sempre ser bonito, mas não cheguei nem a urubu. Mas, de qualquer forma, aquilo eu entendi que não era a minha aparência que podia dar as coisas. Então, eram professoras já modernas. Elas entendiam aluno por aluno. Essa professora Ruth, um dia falou, vocês coloquem no caderno 10 perguntas. Eu, como 10 perguntas? 10 perguntas que vocês querem fazer.
e ou nós vamos responder ou a gente vai procurar como dar a resposta. E aí cada um fez a pergunta e tal, e as minhas perguntas eram assim: quem que inventou a esquina? Por que que o preto é preto e o branco é branco? Por que que quando eu corto o dedo dói e quando eu corto o cabelo não dói? As minhas perguntas eram essas. E elas prestavam muita atenção em mim. E elas diziam: pergunte, pergunte, pergunte sempre. E falava para todos. Perguntar é fundamental na vida. É o porquê, o que está acontecendo. Nós não estamos todos perguntando o que vai acontecer com esse país nesse momento? O que vai ser esse país? Por que as coisas aconteceram e a gente não conseguiu dominar, prever ou sei lá? A pergunta pode não ter resposta. E a Lourdes dizia: mas um dia vocês vão compreender. Um dia vocês vão compreender. Aqui está o resultado bem. Porcaria quando fala. O que é isso aí? É o fantasma? Eu passei de camarim explicando ele como é que funciona o WhatsApp. Ele está me ensinando a funcionar o WhatsApp. Ele respondeu pela primeira vez, ele tem WhatsApp há uns 15 anos. A primeira resposta que ele deu hoje foi: O WhatsApp não tem 15 anos. Não, o telefone, para mim, primeiro, eu nunca tive. Agora, como eu viajo muito, eu combinei com a minha mulher de ter um celular para chego em algum lugar e diz: cheguei, estou bem. E depois eu chego, estou indo embora. Aí ela fala assim: mas deixa o celular ligado, porque às vezes eu quero te ligar no meio do dia e tal. Eu esqueço no hotel, esqueço qualquer lugar. Para mim, eu não quero ser encontrado, essa é a questão. Eu encontro quem eu quero, porque vocês não sabem o que vem, vocês não sabem. Já deu várias crônicas. Outro dia um sujeito me ligou e falou: olha, é o seguinte, eu estou te mandando um romance para que você veja se eu escrevo. Eu escrevo muito mal, eu não sei escrever, mas eu escrevi um romance. Você pode corrigir e depois me devolver? Claro que eu deletei, né? Mas é assim. O outro falou assim: eu queria viver uns 2, 3 dias na sua casa para ver como é a vida do escritor, para ver se dá certo, se a minha casa é certa, a minha relação com as pessoas. Eu falei: vai no terapeuta. E essa mensagem que você recebeu agora? Qual delas? Uma moça que falou que te ama muito. Ama muito. Graças a Deus eu desligo na hora. Não foi assim não. Eu amo. Fez uma frase, né? Fez uma frase. Ana Paula. Eu te amo, etc, etc. Eu não tenho a mínima ideia de quem é. Não, mas ela perguntou no final: a concordância está certa? Aí essa. Então tem esse assunto. Mas, enfim, celular está aqui, está no bolso. Eu já desligo. Deixa eu continuar as perguntas aqui da escola. Agora que você está tomando posse, que você vai tomar posse, afinal a gente está à frente de um pré-imortal. Como é que é ser pré-imortal? Imortal já é complicado, né? Agora pré-imortal. No meu bairro agora, eu moro em São Paulo, em Pinheiros, ali num canto civilizado de Pinheiros, onde tem bar, farmácia, quitanda, açougue, supermercado, porque eu sou super urbano. Uma obra infernal na frente. Hã? Uma obra infernal na frente. E uma obra, agora 2. O meu sol vai desaparecer, porque 2 monstros estão crescendo lá. Então agora, desde que eu fui eleito, o pessoal fala assim: mestre. Eu falei: não sou mestre. Professor? Eu falei: não sou professor. Imortal, então. E agora me chamam de imortal, chapeiro, coisa. O que vai aí, imortal? E eles não têm a mínima ideia do que é, eu tenho que ficar explicando. E vocês têm ideia de por que é imortal? Que é o seguinte: cada eleito tem que falar no discurso de posse sobre os que o antecederam. Então, claro, na minha cadeira 11 tem
10 pessoas, 9 na verdade, porque um morreu antes da posse. Eu quero tomar posse jovem, rápido, para ver se... Aí, eu tenho que falar, eu vou citar os 6 primeiros. Eu vou falar rapidamente sobre Darcy Ribeiro e Celso Furtado, e eu tenho que falar longamente de Hélio Jaguaribe, que foi o que morreu e me deu a vaga. E o Hélio Jaguaribe morreu com 95 anos com uma obra imensa, imensa. O último livro dele, um estudo crítico da história, tem 1.500 páginas. Eu levei 5 meses para fazer o discurso. E o discurso é de 40 minutos, 50. E aí isso é complicado, porque você vai escrevendo, e depois você tem que ir reduzindo e tal. Mas então a imortalidade é sempre os que ocuparam as cadeiras vão ser lembrados pelos próprios imortais. Tem um bônus do... Tem um bônus do jazigo, como é que chama? O jazigo perpétuo da academia? O jazigo só tem um. Acabaram todos. Então eu não vou ter jazigo. O jazigo é de graça. Eu também já quero, é que me cremem, porque eu não quero ficar lá embaixo da terra, com uma pedra gelada em cima de mim. E o pessoal roubando aquelas plaquinhas de bronze. Imagina. Então eu vou ser cremado e vou ser jogado em algum lugar. Escolher um lugar gostoso, bonito para me cremar, para me jogarem. Eu já tenho a Torre do Relógio do Lupo em Araraquara, onde toda a vida, da infância até a juventude, eu parava para olhar o relógio, a hora, para chegar em tempo no cinema. Aquele relógio marcou minha vida. Então, de lá de cima joga. E vai lá para baixo, eles vão pisar em cima de mim. Pronto, alguém vai gritar: oi, Inácio caindo! Inácio está caindo. Mas eu já fiz uma crônica sobre isso. Mas eu quero só voltar na professora. Nos anos 40, elas nunca tinham lido Piaget, nunca sabiam da modernidade do ensino. Eram 2 mulheres humildes, lá de Araraquara, uma cidade de 60 mil habitantes, ainda tempo da guerra. E um dia elas deram para cada um de nós uma cadernetinha pequenininha. Coisa. Hoje eu carrego cadernetas assim o tempo inteiro. E disseram: vocês agora vão para o bairro e vão anotar tudo de interessante que vocês viram. Observem. Umas coisas engraçadas, umas coisas tristes, umas coisas curiosas, umas coisas diferentes, pessoas diferentes e tal. Mas o que é isso, Dona Lourdes? Eu quero uma redação sobre o nosso bairro. Eu quero ver como é que vocês olham o lugar onde vocês vivem. Porque aqui na escola vocês estudam depois de viver. E o lugar onde vocês vivem, eu quero ver como é que vocês vejam. E as primeiras foram muito estapafúrdias, vamos dizer. Não combinava nada, a gente nem sabia. Depois foi engrenando e até acabou saindo redações curiosas. E ela falou o seguinte: um dia eu cheguei e falei: meu pai disse que a senhora quer que a gente pegue inspiração na rua, é isso? Ela falou: inspiração, meu filho, não existe. Inspiração vocês é que constroem. E teve aí a primeira grande lição da minha vida. É olhar, é observar, é capturar as coisas que estão se passando em volta. O tema surge daí, os assuntos surgem daí. Então você tem que ter o olhar atento, um olhar intenso. Vocês têm que conversar, vocês têm que saber, vocês têm que perguntar. E isso tudo forma inspiração. Eu achei, e ao longo da vida eu aprendi a fazer isso. Toda a minha literatura é tirada no dia a dia. E daí a gente chega à crônica mais tarde.
É ali que está. Eu lembro uma vez, e outra coisa, ela, a Lourdes e a Ruth, elas liam a redação que elas consideravam melhor. E a classe é que dava nota. Já olha aí a modernidade delas. E não adiantava você dizer assim, 10, porque você gostava ou porque a menina era bonita. Por quê? Então você tinha que dar um motivo, tinha que justificar. A gente aprendeu a criticar. Entende? Que professor que tem possibilidade hoje de fazer isso? Com essas classes de 100, de 50, de coisa, como essa balbúrdia, porque virou um balbúrdio o ensino. E eu lembro que um dia eu fiz uma redação que era a seguinte: toda segunda-feira era chamada Dia de Branco. Não uma coisa racista, é que as mulheres todas lavavam as roupas brancas da casa, lençóis, colchas, toalhas, etc, etc. Não existia muita coisa colorida, aliás, era muito pouca coisa colorida, toalha era tudo branca, era muito curioso, era uma época monótona. E talvez também por causa da guerra, das dificuldades, então essa coisa, o mundo era mais contido. E o que nós gostávamos de fazer, os meninos? A gente ia rastejando por baixo das cercas e penetrando nos quintais. As casas os quintais eram todos abertos, devassados, não tinha... Você entrava para pegar, chupar a manga da vizinha e tal. E eu ia por meio do varal até o meio dos varais, porque eu sabia que no meio estavam as toalhinhas higiênicas. Porque naquela época não existia modas, não existia OB, não existia nada disso. As mulheres é que faziam um tecido felpudo, aveludado, uma coisa que talvez o mesmo tecido, uma toalhinha que as meninas e elas usavam. E que era a toalhinha higiênica. E que elas se escondiam, porque era um outro mundo. E aí a meninada, a gente ficava embaixo olhando e falava assim, aquela deve ser da Vilma, aquela da Edna, aquela da Augusta, da Wanda, que eram inclusive os nomes. E a gente imaginava sensações que vinham e que mexiam com a gente. Eu fiz essa redação. E a Lourdes não leu. E me deu 100, mas falou, não fala para ninguém que eu dei 100. Eu não posso ler. Um dia você vai compreender que eu não posso ler aqui na classe, porque eles vão falar com os pais e vão falar com as mães e vai criar uma situação complicada. Ao longo dos anos você vai entender. E eu entendi muito bem o dia que o meu livro Zero, meu romance Zero, foi censurado e proibido em 1975. Já existia uma censura latente. E quero dizer assim, é isso, escreva, mas você não sabe o que pode acontecer. Gente, elas estavam lá na frente, sabendo das coisas. Mas o 100 ela me deu. O 100 ela me deu. Então eu vim assim ao longo da vida com professores dessa estirpe, ou desse refinamento. O professor de português, ele tinha, o Jurandir, já no ginásio, ele tinha uma preocupação imensa com o texto. Aí ele dizia assim, frases curtas, meus filhos, com frase curta você erra menos. E um deles, já no científico, falou assim, leia Graciliano Ramos. E me deu Vidas Secas. Eu li Vidas Secas aos 15 anos. É o livro mais fantástico da literatura brasileira, é econômico. Quer dizer assim, usem boas palavras. Usem as melhores palavras. E aí eu lembrava, e isso eu vou falar no discurso de posse, criança, à noite, a gente se reunia na sala,
as luzes eram muito fracas, minha mãe jogava aquele feijão na mesa e ficava escolhendo. Tirava pedrinha, tirava pauzinho, tirava folha seca, porque não tinha isso de ir no supermercado, que nem existia supermercado. Você ia na venda, comprava o feijão e ele vinha ainda com aquelas impurezas das coisas. Então cada mulher cuidava de fazer essa seleção e ficava os feijões bons. E meu pai dizia, tá vendo? É para fazer um feijão bom e gostoso. São algumas palavras, meu filho. Escolha as melhores para fazer seu texto. Nunca mais esqueci e falo isso no discurso de posse. Eu não sei se vocês viram a versão, eles não usam black tie. Versão cinematográfica do Leon Hirschman com a Fernanda Montenegro. A cena mais linda é aquela cena do... É uma cena lindíssima. Os dois escolhendo feijão. Como é que é o ator mesmo? O Jean Francesco Guarnieri. Então essas coisas assim, a minha vida em casa, a minha vida na escola, essas coisas, isso foi me formando. Eu tinha uma tia que era paralítica, ela teve uma febre reumática e ela tinha... Eu estou com esse aqui porque eles deram suco lá no camarim e eu trouxe meu suco. Se alguém quiser, eu passo. Em geral eu peço vodka, mas o Sesc não dão. Porque anima a discussão. Bom, aí onde eu estava? Como é que fala vodka? Ai. Pode ser uísque também? Uísque, vodka. Gente, uma salva de palma para a área. Muito obrigado. Se der tempo, eu conto uma história curiosa no final que eu coloco no meu show, que aliás fiz esse show aqui, eu com a minha filha, nesse palco. Mas aí, então, o Jurandir também dizia uma coisa assim, meus filhos, cuidado com o lhe. Mal empregado estraga uma frase. Até hoje eu evito o lhe, porque eu acho que o lhe é uma palavrinha antiga. E se não colocar direito, é um horror na frase. Então eu dou uma virada no texto e vou... Então, assim foi indo. E um outro professor, ele era de química, mas ele dizia assim, só usa ponto e vírgula quem sabe escrever muito bem ou quem é audacioso. Até hoje eu não sei para que serve o ponto e vírgula. Põe o ponto ou põe o vírgula. Ou que possibilita para a gente que criar as maiores doideiras ou não, enfim. Mas uma vez eu fiz uma redação, eu não tinha assunto nenhum, e falei de uma girafa que tinha um pescoço de 200 metros de altura, e que o pescoço enrolava nos fios do poste. E o menino fez uma redação, que ela leu a minha dele, em que a mãe dele era lavadeira e tinha um problema muito grande porque a falta d'água era constante no bairro. Eu morava num bairro periférico. E ele estava certo, era um problema do bairro, era uma coisa social, etc. Ele entendeu. Mas ela deu nota maior para mim, deu 100 para mim e 80 para ele. E ele reclamou. Falou, o Inácio fez uma mentira. E eu não, falei no problema da minha mãe. Ela falou, o Inácio não fez uma mentira, o Inácio inventou. O Inácio imaginou. Isso é uma fantasia, e é gostoso ver uma fantasia. Falei, e o que eu vou fazer com a fantasia? Eu nunca me esqueço desses pequenos diálogos. Ela disse, um dia você vai entender que a fantasia nos ajuda a suportar a vida. E esse é um momento mais do que nunca que a gente está precisando um pouco de fantasia, entende? Numa hora que a dona Fernanda Montenegro é vilipendiada e xingada por um membro de uma classe que é um diretor teatral, a coisa está muito séria e muito ruim. A maior estrela, a maior atriz,
dessa terra brasileira. E aí a imaginação eu tenho usado ao longo dos anos. Aquela minha tia paralítica lia constantemente os contos da Carochinha. Ela tinha um volume grosso, assim, que eu lembro, talvez eu exagere, mas para mim ele não. E ela contava e recontava. E a gente adorava. E depois ela contava a mesma história, mudando. E depois ela gostava muito de contar viagem. Um dia um dos sobrinhos, porque criança é impiedosa, já vai embora. Né? Ah, é o fotógrafo. Eu fico olhando a plateia, quem sai. E aí criança de uma impiedade ou de uma realidade, fala, ah, tia Margarida, você é aleijada, não pode nem andar, não sai dessa cadeira, como é que viaja tanto? Ela falou, aqui dentro da minha cabeça. Estava dada a grande lição para mim. E quando também eu fiz a girafa com 200 metros, um outro lado falou assim, ah, isso é muito louco. Ela falou assim, pode ser louco. E a Ruth falou, você quer dizer absurdo. O absurdo existe na vida. A vida é absurda às vezes. E a gente tem que falar dela. E falou assim, nunca se preocupem se a coisa é absurda ou não é. Se vem na sua cabeça, ponha. Eu nunca me preocupei com isso. Meu livro Não Verás Mais Nenhum parte para que é o meu livro mais vendido e que está mais atual do que nunca, que é o que fala do aquecimento global, que é uma coisa de marxista, não é? Marxismo que inventou. Quando Marx estava lá nem tinha clima, na verdade. Mas eu nunca tive... Nesse livro não existe mais uma folha, uma árvore, nada. A vegetação acabou. A água acabou. A água que se bebe é a urina reciclada. A comida é toda industrializada. O sol aquece, 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 mata as pessoas e tem doenças as mais estranhas. São Paulo é uma cidade de 60 milhões de habitantes. Todo mundo fechado em bairros, que são guetos. O que está acontecendo hoje? São Paulo é uma cidade fechada, com guetos, que são os grandes condomínios, que são os bairros, que são as grades jaulas, nós vivemos dentro de jaula e tudo. O que eu escrevi como possibilidade para 2050 já está acontecendo, porque eu não tenho medo do absurdo. Eu imagino, Afonso Borges, que se o Kafka tivesse medo do absurdo, ele nunca teria escrito um livro que marcou a passagem da literatura para a modernidade, a Metamorfose. A Metamorfose começa exatamente com essas palavras. Naquela manhã, Gregório Samsa acordou, transformado em um repulsivo inseto. Muitos dizem que é uma barata, mas não é, um repulsivo inseto, segundo as melhores traduções. E constrói um livro todo que fala de todos os problemas da solidão, das relações humanas, etc. No começo do século passado. Se ele achasse que é um absurdo colocar um homem transformado em uma barata, ele não teria escrito o livro. O escritor não tem medo de nada. Fala, põe o que quer. As coisas às vezes se transformam no que elas são realmente. Eu às vezes penso que se eu reescrevesse a Metamorfose, eu começaria assim. Isso me veio agora. Naquela manhã, Bolsonaro acordou transformado em um repulsivo inseto. Ou o contrário, é melhor. Naquela manhã, um repulsivo inseto acordou transformado em Bolsonaro. É isso. Mais perguntas? Pode fazer perguntas, gente, se vocês quiserem. Quem quiser fazer. Cadê o... Vocês querem começar a perguntar? A gente continua e vocês vão intervindo. Quando vocês quiserem, vocês perguntam. Inácio, fala um pouquinho do seu livro novo
Senão a gente pode, quando percebe, acabou. Bom, meu livro novo é um romance, que tem um título animador. Desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. O título foi tirado de um texto, de um poema do Bertolt Brecht, de 1921, que se chama Pobre Bertolt Brecht. O primeiro título desse livro era Serena Loucura. Depois, Enlouquecer Calmamente. Porque é o que está acontecendo conosco. Nós estamos enlouquecendo calmamente. Calmamente. E não estamos percebendo. Eu li recentemente que nunca os consultórios dos terapeutas estiveram tão cheios, tão lotados. E nunca se vendeu tanto remédio para depressão, para tudo isso que a gente sabe que é. Porque está insuportável. Esse livro se passa num futuro próximo. Depois do Não Verás, eu gostei do futuro próximo. Onde o Brasil tem 1.082 partidos políticos. Cada partido tem o direito de eleger um presidente da República a cada mês e meio. Existe no país uma epidemia chamada corruptela pestífera. É uma peste que dá nos corruptos, e que se você toca num corrupto, ou conversa muito tempo, ou come o resto de uma comidinha, uma água que ele já bebeu, você passa a desaparecer. Você tem febres, suores, depressões, e você vai emagrecendo, a sua pele vai caindo e você morre. Os corruptos verdadeiros, a cada propina que recebem ou a cada suborno, diminuem alguns centímetros. Portanto, a maioria é desse tamanho e a gente não vê. E eles continuam corruptos. E alguns sabem que vão desaparecer porque eles continuam a receber propina até sumirem. Então esse é um país em que vai se vivendo assim, nessa loucura, a corrupção total. O Supremo Tribunal Federal é uma caixa, um bunker fechado, ninguém nunca viu os 11, 12, 13, 14 ministros que estão lá dentro. Tem todos os privilégios, os parlamentares têm todos os privilégios. E as sessões são transmitidas em um determinado dia. As sessões transmitem e você vê que as pessoas todas começam a se desintegrar, os juízes se desintegrar, os senadores se desintegrar, até reduzir a pó. E as pessoas continuam a viver uma vida normal. Não tem mais ensino. Acabou o Ministério da Cultura, acabou o Ministério do Ensino. O governo diz: se alguém quer estudar, que estude, que encontre os meios, que estude o que quiser, ou como quiser, faça força, etc. O Ministério da Saúde não existe mais. Enfim, eu elevei ao máximo, denominador comum, o exagero na destruição de um país e de uma democracia e de uma coisa assim. Só que esse livro é intensamente irônico e satírico o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí estão Sérgio Cabral, aí estão Michel Temer, aí estão Romero Jucá, todos disfarçados, claro. E toda essa coisa girando. Só que ele tem um final feliz, que eu não posso contar, senão estraga. E que as palavras também vão sendo tão usadas e tão mal usadas, elas perdem todo sentido. Por exemplo, a palavra inocência e inocente não existe mais, porque todos os milhares de condenados nas ações judiciárias contra corruptos têm o mesmo refrão: eu sou inocente, isso é uma calúnia, estão me acusando, não tem provas, isso é imaginação,
isso é a fantasia, isso é a loucura. Isso tudo vai, e até que isso tudo forma, as palavras tomam a forma de uma montanha gigantesca nesse país que é atravessada por um túnel. E foi finalmente autorizada a eutanásia para os velhos e para aqueles que não têm mais condições de vida. Porque não tem o que fazer com os velhos, então eles podem pedir para serem mortos e as famílias matam os velhos e assim. É um retrato do que pode acontecer. A loucura da cabeça minha levanta uma coisa dessa. Agora você lê às vezes com um sorriso, porque tem um humor no meio disso, que dizer assim, você está acreditando no que eu falo? E se isso acontece? Já saiu aqui, passou para a segunda edição, saiu em setembro do ano passado, e esse livro eu escrevi em 4 anos e meio, e eu não... Por quê? Porque fazia 12 anos que eu não publicava romance. E eu gosto do romance. Escrever um romance para mim é um prazer maior, porque você se alonga durante um tempo grande, você tem sempre o que pensar, é sempre um refúgio para você fugir disso que está aqui, e para você usar o que está aqui ao mesmo tempo para você se sublimar. Entende? É uma catarse, é uma terapia. Eu só não fiquei louco por causa da ditadura. Ou talvez eu seja louco e não saiba. Mas eu sou absolutamente normal. É verdade. Eu imagino que eu seja. Vocês estão me olhando estranho, mas eu sou. Mas enfim, é uma grande sátira sobre esse país e sobre esse momento que estamos encurralados. Estamos encurralados. Qual é a divisa entre o ficção e não ficção? Inclusive, você falando um pouco dos livros anteriores que são não ficção. Se eu soubesse, eu não escrevia. Não tem divisa. A ficção é Brasília para mim. Isso é a ficção. Porque não tem possibilidade de acreditar que aquilo seja real. É ou não é? Não dá, aquilo não pode ser real. Um homem que vai na ONU, em vez de conciliar-se com o governo, ele ataca mais ainda as coisas. Onde é que nós estamos com um presidente analfabeto, ignorante, tosco? Tudo você pode imaginar. Eu tenho 83 anos, eu nunca vi um homem como esse na política. Nem o pior deles. Não vi. E para onde vai nos conduzir? E ele vai, fala para um público cada vez menor, e aí vem de repente a velha coisa, esperança brasileira. Vocês imaginam a alegria que eu tive hoje quando eu vi que aquela Nancy Pelosi, a grande política americana do parlamento, já iniciou um processo que possibilita o impeachment do Trump. Eu quero ver o que Bolsonaro vai fazer se o Trump for impeachado. Vai ser uma situação muito curiosa. Pelo menos o Eduardo não vai ser embaixador. Pelo menos isso. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar de olho no que está acontecendo, porque no primeiro dia, como dizia aquele poema do Eduardo Alves da Costa, em 1968, no primeiro dia eles vêm e colhem uma flor no jardim. No segundo dia eles vêm e matam os nossos cachorros. E eles vão indo, e aí um dia eles vêm e tiram a nossa voz. E a gente não tem mais como gritar e contestar. Era um poema de 68, atribuído a Mayakovsky, mas se descobriu depois que era de um poeta brasileiro, Eduardo Alves da Costa, que hoje mora na Bahia. A situação está aí, eles estão lentamente arrancando a flor do jardim. Proíbe uma exposição aqui, proíbe uma outra coisa lá, e vai indo e vai chegando. Não deixemos que levem a nossa voz. Mas aí esse livro é um pouco disso.
para tentar levar as pessoas para coisa. Inácio, Mas eu... Diga. voltando um pouquinho, e nessa história você passou rapidamente pela crônica, mas eu acho que a crônica na sua vida, né, na história da sua trajetória, tem um papel fundamental, né? Tem sim, Afonso, tem. A tal ponto que eu voltei correndo para o romance com medo, porque eu estava tão entregue à crônica, que era, lá não preciso fazer mais nada, eu preciso. Mas a crônica é uma maneira de... Sabe o que é a crônica? É um Instagram. A crônica é um Instagram. Gente, a crônica, nós todos cronistas, porque cada cronista tem um tipo e tem uma maneira e um modo. Eu, por exemplo, gosto de falar dos anônimos da cidade. Seja de São Paulo, seja de outro. Eu faria crônica tranquilamente de Santo André e etc. Como faço já, às vezes, em Araraquara e tal. É o momento que eu capto. Então, aquilo bate e vem. E aquilo é um Instagram, vamos dizer, para usar uma palavra do mundo digital. É um instante que eu recordo. Antigamente seria um instantâneo. Lembra dessa palavra? Ele tinha até em figurinha, os mais velhos, figurinha de futebol, tinha instantâneo, que era um momento do jogo. E que é um flagrante também. Eu vim andando um dia pela rua em São Paulo, e São Paulo é essa cidade que todos temem, porque é grande, é violenta, tem medo dos cruzamentos, volta janela dos carros fechadas, e assalto, etc, 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 e caos, e etc. Mas a cidade tem muita poesia. Qualquer cidade tem poesia. E a poesia é o quê? É um momento, gente. Vocês vêm andando e você sente que uma coisa te tocou. Tocou e que você foi transformado. É o olhar de alguém, é uma figura numa janela, é uma brisa que passa e levanta uma saia, entende? É um grito, tudo isso. Então, você sente que você foi tocado pela poesia. Eu vinha um dia pela rua, eu caminho muito. Caminho menos hoje, mas eu sempre caminhei muito. Não dirijo e não sei dirigir. Ando de ônibus, de metrô, de táxi e caminho. Mas eu vinha pela Avenida Brasil, em São Paulo, indo da minha casa para a Vogue, eu trabalhava na Vogue, e me vi diante de uma situação que todos vocês viveram. Você para diante de uma pessoa, ela para, você vem para cá, ela vem, você vem para cá, ela vem. Aí você vem para cá, ela vem, você vem para cá, ela vem. E um fica olhando para o outro. E nessa cidade de estressados, que é São Paulo, a pessoa assim, em geral, passa, te empurra, fala, pô, tá saco, sai da frente, estou com pressa, eu tenho uma reunião. Nessa manhã, eu parei diante de uma senhora, devia ter uns 60 anos, um cabelo platinado, muito bem cuidada, um tailleur Chanel. Eu sei porque eu trabalhei na Vogue. Moda, eu conheço. E parei na frente dela, vinha, ela veio, vinha, ela para cá, ela veio, vinha, ela veio, vinha, ela veio. Ficamos olhando uma terceira vez, aí paramos, e ela ainda fazia um gesto assim. Quando ela vinha, ela fazia assim. Paramos um diante do outro, ela me olhou e me disse, muito obrigado, meu senhor, por ter dançado comigo nessa manhã. Isso é poesia, e você encontra a todo momento. Só que tem que capturar. A crônica é muito isso. Uma vez perguntaram, fizeram, acho que foi o Globo, fez uma matéria sobre inspiração para cronista. Nós cronistas chamamos a crônica de literatura sob pressão. Porque eu, na terça-feira, tenho que entregar a minha crônica, que sai na sexta,
no estado de São Paulo. Sexta-feira agora é a vez da minha crônica, no caderno 2. Isso é um merchandising meu, pode olhar. E ao meio-dia eu tenho que entregar, porque tem que preparar a página, isso, aquilo. Então não adianta, chegou a hora, tem que sair de algum lugar. Em 26 anos de Estado, eu nunca escrevi sobre a falta de assunto. Porque tem muitos cronistas que falam, mas então, e vai enganando até o fim. Assunto é que não falta. Aliás, nessas pesquisas do jornal, pesquisa não, essa matéria, eles estavam perguntando aos cronistas o que era inspiração. E a melhor resposta foi a do Luiz Fernando Veríssimo. Por inspiração é o prazo. Chegou a hora, tem que fazer, nego. Saracoteie. E eu tenho muita sorte. Muita. Recentemente, faz um mês, 2 meses, eu estive no Pará. Marabá, sudeste do Pará. Ali perto de Carajás, daquela coisa. Uma região dominada pela Vale. E Marabá é muito pobre, é muito desprezada, é muito esquisita, é muito feia. Porque a Vale é riquíssima, mas acabou com o meio ambiente, acabou com as castanheiras e tudo mais. Enfim, para voltar para São Paulo, eu não tinha nenhum avião direto. É aquela coisa loucura da aviação brasileira. Eu tinha que sair, pegar um avião e ir até Belém. Trocava e ia até Belo Horizonte, trocava, vinha até São Paulo. Peguei os 2 primeiros, era poltrona 6C, corredor. Eu só viajo de corredor. Porque é mais fácil sair correndo para o banheiro e não precisa passar em cima de todo mundo. E aliás, avião é uma coisa incrível, mas enfim, é outra história. Desse 6C chegou com Confins, entrei, sentei no 6C, automaticamente. E o avião esperou, tinha um passageiro retardado, ele chegou, entrou todo afobado e tal, e veio direto no 6C, pegou a passagem dele e falou, o seu é qual? Eu falei, 6C. Não pode ser, 6C é o meu, qual é? O que é? Só olha aí a sua passagem. Falei, calma, vamos olhar a passagem. Que calma o quê? Calma, o senhor senta no lugar dos outros. O cara estava na ponta do casco. E aí o pessoal todo já olhando para mim, né? Aí veio a comissária e falou, a do senhor é a 16C, a minha. Ele falou, tá vendo, eu estou falando, é burro, nunca viajou de avião, o que é? Aí eu me encolhi, fiz uma carinha de tonto, e já tenho um pouco, e falei, me desculpe, meu senhor, o senhor tem razão, é o seu assento. É que, olha, eu estou com 87 anos, eu estou indo para São Paulo, porque minha mulher acabou de morrer de câncer, e eu estou indo para o velório dela. Eu nunca entrei num bitelo desse. Em Araraquara, uma coisa grande e bonita é bitelo. Então eu nem sabia, eu achei que era que nem no ônibus em Marabá, entrar e sentar. E aí, então me desculpe, então eu vou a pé, aqui de pé. A comissária falou, não, o senhor tem uma poltrona, eu vou te levar lá, muito obrigado, eu estou tão cansado. Nessa altura os passageiros já estavam comigo. E quem era o vilão? Ele, o cara. Aí o cara sentou e os caras diziam assim, pô, você é grosso. Olha o velhinho aí, coitado, a mulher morreu. E eu fui andando devagar, assim, lento. Cheguei lá no 16, sentei, a moça falou, a comissária falou, se precisar de mim, aperta esse botão aqui. Qual? Esse? Preciso olhar bem esse, né? E eu falei, mas a senhora podia abrir a janela, que eu estou com tanto calor. Ela falou, não abra a janela, pois daqui a pouco, deixa o avião subir, eu vou trazer
água e refresco para o senhor. Na Gol, você paga tudo. Na Latam também. E aí, de vez em quando, um lá da outra, precisa de alguma coisa, meu senhor? Se precisar, olha, conta comigo aqui. Solidariedade. E o outro lá, condenado na cadeira dele. Aí, trouxe Coca-Cola, trouxe sanduíche, não paguei nada. E ela falou, quando terminar, quando pousar, o senhor me espera. Espera, não saia correndo. Eu falei assim, tá bom. Eu nunca saí correndo, porque eu não sou daquela turma de desvairado que levanta e fica todo mundo se encoxando naquele corredor central. É tudo louco, vai sair todo mundo. Tem que sair, porque o avião vai encher de novo. Não, puxa mala, cola cá, empurra, e mochila. Eu odeio estar sentado e odeio o cara com a mochila nas costas e tum, bate em você. E eles batem. É um bando de pessoas que viajam de avião, mas são mal educadas. Acabou, eu viajo com uma mala só pequena, porque são rápidas. Fui, a moça falou, o senhor sobe aqui em Congonhas? Alguém vem esperar? Falei, meu filho vem me esperar. Sobe aqui, vai sair um saguão grande, cheio de cadeiras, o senhor segue, tem uns pezinhos amarelos assim no chão. O senhor olha a direção deles e segue. E vai para a saída. Falei, tá bom. Olha o pezinho, olha. Não vai distrair, olha o pezinho e segue. Subi, olhei os pezinhos, que eu já vi mais de 1.600 vezes, eu tenho mais viagens do que muito comandante, e voltei para casa. Cheguei em casa, era terça-feira, fiz a crônica e saiu. E a Gol me mandou um e-mail e a comissária me mandou um e-mail. A crônica estava pronta, era só digitar. Era isso. Os e-mails, todos os dois chamando você de mentiroso, né? Que a massa está bem vivinha. A coisa ela vai atrás. Pergunta, gente. Tem? Ali atrás tem um microfone, quem quiser. Inácio, então vamos continuar, o pessoal, ninguém quer fazer pergunta. Ah, quer um. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, eu sou o Eduardo. A minha pergunta é referente ao novo livro, é uma coisa que obviamente eu vou descobrir, mas eu queria saber do universo que você criou e você expôs aqui bastante dessa exacerbação de uma sociedade possível. Eu queria saber como que o senhor trata o sistema de trabalho nesse universo desses personagens e dessa distopia proposta aqui. Eu não entendi. O sistema de Sistema trabalho, como é que o processo de funciona? trabalho, como é que o trabalho ocorre dentro desse negócio onde não existe mais ministério e tal, as pessoas ainda trabalham, né? Eu queria que o senhor explanasse um pouco esse assunto. Bom, em primeiro lugar, eu observo muito. Em segundo lugar, eu vou montando os personagens. Porque eu tenho que ter vários personagens, ou dois, simplesmente já dá para fazer um livro, mas esse é um livro que tem dois personagens centrais, o último dessa Terra, tem dois personagens centrais, que na primeira é Felipe e Clara, e na primeira cena do livro, nas 9 linhas iniciais, ela diz para ele, pode ir que eu já estou de saco cheio, acabou. 9 anos. Ele falou, mas é um casamento. Ela falou, não é um casamento, não é nada. Isso aqui, você sempre é outro. E já mostra a coisa, a diferença do homem e da mulher. A mulher é direta. O homem é capaz de mandar um e-mail para desfazer uma relação de 10 anos. Como eu tive com parentes, inclusive meus. Mas enfim, aí eu vou compondo o personagem, os personagens principais e depois os secundários. Para cada um eu faço uma biografia. Para cada um eu fico imaginando como é que eles atuariam dentro de uma cidade, em que meio que eles vivem, o que eles pensam, qual é a filosofia de vida. Porque tem também, não adianta você fazer um livro com 2 personagens que pensam a mesma coisa, ou 3 personagens que pensam igual, porque aí não é. Eu faço para ver conflitos e para ver embates. Cada um dos secundários tem uma biografia. Quando eu digo biografia,
no que trabalha, na idade, na religião, no partido, no político, etc, etc, etc. E aí eu leio o tempo inteiro revista e jornal, e recorto. E eu começo a jogar esses personagens dentro dessas situações que eu estou criando. O Dessa Terra Não Vai Nada Vai Sobrar é um livro que ele pode ser lido, não leia o fim, mas você pode ir no meio e lendo em qualquer momento, porque são instantes, são momentos vividos por personagens, são capítulos fechados. Cada capítulo é uma situação, entende? Do assédio sexual, da violência, do problema do ensino, e, enfim, vai indo. Aí eu junto isso tudo. Na verdade, eu escrevo tudo isolado e eu estendo um varal, pendurador de roupa, penduro as cenas que eu imprimo. E depois eu vou olhando e eu troco de lugar as coisas. Porque às vezes tem uma cena que é do início, mas ela fica melhor no final. E não tem importância, porque o tempo passa através da sua cabeça. Não é um livro que tem assim uma sequência que vai acontecendo. Acontece cada dia, mas pode ser no mesmo dia, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Está dando para entender a coisa como funciona para mim? E aí eu tenho que criar um final. Esse final eu tenho que criar no começo. Porque não adianta eu começar a escrever um livro se eu não sei para onde eu vou. É a mesma coisa que chegar na bilheteria, numa agência de turismo, e diz, me dá uma passagem. Aí ela pergunta, para onde? Porque você está aqui, você tem que ir a um lugar. O livro tem que ir para algum lugar. 2 vezes na vida eu mudei esse final. O resto eu segui o meu cronograma. Mas a história tem que ter um desenvolvimento e vai bater lá. Então essa é a minha forma de trabalhar e de coisa. Constantemente, o dia a dia, às vezes muda coisas. Tem capítulos que eu jogo fora, que já não quer dizer nada. Tem capítulos que no desenvolver da vida cotidiana, da política e de tudo mais, também deixa de ter função. Aí eu reescrevo ou jogo fora. Tem um livro feito de muita coisa descartada. A primeira versão do Não Verás, quando cheguei nas páginas 200, não era nada daquilo que eu joguei fora. E quando eu jogo fora mesmo. Para ninguém encontrar aquela porcaria. Porque você deixa, um dia você morre e alguém diz inéditos. Você começou, mudou tudo ou foi mais ou menos? A primeira versão mudou tudo. Quando você recomeçou? Quando eu recomecei mudou tudo. Acabou. E eu jogo fora também todas as anotações que eu faço sobre o livro, porque não significa nada. Aí vem um teórico, um ensaísta, e fica pegando umas frases que era uma coisa e fica, o que será? Masturbação. Jogo fora. E li recentemente um livro, Amos Oz, lindíssimo, que eu recomendo para vocês, e principalmente interessados em literatura, do que é feita a maçã. Foram conversas que ele teve para você também, esse é bom, para você lá em cima. Durante 4 anos ele conversou com uma jornalista amiga sobre o processo de criação. E é um livro lindíssimo, que é bom para mim que escrevo e é bom para quem quer escrever. Ele comenta todas as coisas. E ele diz também que ele joga fora tudo. Capítulos escritos que ele não usou, joga fora. Acabou, não fica nada. Não vou dar serviço lá, pobre coitada no futuro, tentando morrer. O que ele queria dizer com essa frase? Subir as escadas lentamente. Eu sei o que era. Mas agora que eu joguei. Você tem saudade do jornalismo? Saudades do jornalismo?
Eu tenho saudades do tempo que não é saudades. Foi um momento muito bonito da minha vida, os 10 anos que eu trabalhei na Última Hora. Porque eu cheguei do interior, eu tinha sido crítico de cinema. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Adorava cinema. Meu primeiro sonho era ser roteirista, o segundo sonho ser diretor. Nunca fui nada dos dois. Meu filho é que faz cinema, é fotógrafo. Está na HBO fazendo coisas. Então, meu filho continue para mim. Mas aí, o jornalismo. Um dia eu soube que o crítico de cinema não pagava cinema porque tinha uma credencial especial. Fui lá em Araraquara no jornal e perguntei, é verdade? É, mas não tem crítico nessa cidade. Eu falei, vai ter. E eu lia todas as críticas. E um dia eu copiei um pouco de uma, copiei um pouco do outro. Então, Paulo Emílio Salles Gomes, Almeida Salles, que eu copiei, e Benedito J. Duarte, montei um pastiche, levei e eles publicaram. Aí escrevi outras, mas eu fui fazendo a minha mesmo. Mas aí um dia eu cheguei e falei, eu sou crítico, me dá permanente. Ia toda noite. A famosa permanente. Trabalhei por permanente, 4, 5 anos. E aí aprendi a fazer reportagem, etc. Quando eu vim para São Paulo, eu não tinha a mínima ideia, eu não queria mais ficar em Araraquara. A mesmice. Eu sabia que o dia seguinte ia ser igual e que a quinta, a sexta, sábado, domingo ia ser igual. Estou falando dos anos 50 para 60. Sabia que se eu começasse a namorar uma menina, eu ia noivar, e noivado eu teria que casar, e eu ia ter filho, eu ia ter que trabalhar, e ia ficar lá. Se você não saísse aos 20 anos, tchau. Vocês viram os Boas-Vidas do Fellini? O Viteroni? Eu era um daqueles personagens, sabe? Adoro o Fellini até hoje. Enfim, fui para São Paulo e consegui um emprego na Última Hora. A Última Hora foi um jornal de centro-esquerda, fundado pelo Samuel Weiner, com financiamento do Getúlio Vargas, porque o Getúlio, toda a grande imprensa metia o pau nele. E o Weiner ofereceu um jornal que defenda o senhor, e ele conseguiu a coisa. Era um jornal modernérrimo, quando surgiu, espantou. Naquela época a imprensa era toda com... A primeira página era tudo notícia. Tinha uma ou outra foto importante. Então, o resto era escrito. O Samuel fez um jornal em que a primeira página era só fotos. Às vezes a primeira página era uma foto só enorme. Então aquilo para nós jovens era um deslumbre. E fui e comecei a fazer geral. E aí o Samuel obrigava que todos os repórteres mudassem de... Aí você ia fazer política, você ia fazer assembleia, você ia fazer Câmara Municipal, você ia fazer sindicato, para que um dia você também pudesse ser chefe de reportagem. Entende? Então eu adorava, que ele saía para a rua, às vezes tinha que sair para a rua e sair e voltar com uma matéria. Tá? Então eu ficava andando, até descobrir uma matéria. E eu tive uma grande lição de jornalismo que serve para alguém que estiver aqui. O grande tesão era dar a manchete. Manchete era uma coisa importante. Que vinha em letras garrafais, como se dizia, assim, na primeira página, um chamado e tal. E dava destaque ao repórter, porque era assinado. Então dava uma manchete, e um dia me chamaram e disseram, olha, Inácio, tem um boato, um rumor, algo no meio dos produtores de café. Então vai e descubra, porque essa é a manchete de amanhã. E eu saí para a Federação Rural Brasileira, para a Sociedade Brasileira, para os produtores de café, e nada, todo mundo na moita, tudo, né? Voltei, era 5h30, o chefe de reportagem, então qual é? Você consegue já fazer o título para já ir preparando? Eu falei, não tem título, não tem manchete, não tem matéria. Por quê? Ninguém falou nada. Nesse momento, o Samuel Weiner
que vivia entre o Rio e São Paulo, estava na redação e me ouviu e veio e falou: o que você falou, jovem? Não teve matéria? Não. Por quê? Ninguém falou. E você não percebeu que essa é a matéria? Que jornalista você é? Volta para a rua e traga a matéria. Se não tiver a matéria, manda a sua credencial de repórter pelo fotógrafo e não precisa aparecer mais nesse jornal. E acho que em jornal nenhum. Com a barriga gelada, ansioso, coisa, voltei e depois de 2 horas consegui uma abertura que fui para outro, 9 da noite eu estava de volta no jornal. E fiz a manchete. E nunca mais esqueci que jornalismo é o que está oculto. Assim como a literatura. A literatura traz a face oculta das pessoas, da sociedade, do meio, de tudo. Entende? E aí, esse jornalismo eu tenho muitas saudades. E nem saudades, porque não adianta ter saudades que não vai voltar. Eu sou outro, o jornal é outro, outra coisa. Mas o ambiente da redação, sabe? Um barulho infernal de máquinas, hoje um silêncio, uma coisa estranha, de gritos, de coisas. E a última hora tinha uma coisa, eu um dia sentei, estava fazendo uma matéria, e quando eu olhei para o meu lado, quem estava em São Paulo e fazendo a crônica dele? Nelson Rodrigues. E os grandes escritores brasileiros passaram pela última hora. Stanislau Ponte Preta, o famoso Sérgio Porto, fazia no Rio, às vezes trabalhava em São Paulo, e aí eu fiz amizade com ele. Ele morreu muito cedo, aos 46 anos. E aí eu passei a ser editor da coluna dele, que vinha do Rio para cá. Então era assim, isso era uma coisa gostosa de fazer. Essa coisa, você também não teria pique mais hoje para fazer isso. E também fui até ser editor. Aí de editor eu não saía mais da minha cadeira, só mandava fazer coisa. E aí chegou um momento que eu falei: não quero mais ser editor, não quero mais cobrar matéria, não quero mais fazer pauta e não quero mais fazer reunião. E aí decretei minha liberdade. Mas jornalismo foi fundamental. Vários livros meus, Zero e Bebel, que a cidade comeu, nasceu no jornalismo. Saiu do jornalismo. E fazer a crônica hoje é uma maneira de eu voltar ao jornalismo. Muito obrigado, doutor Inácio. Joela Brandão, feliz posse. Nós todos aqui não estaremos, eu não vou poder estar, mas estamos torcendo e te felicitando. Acabou? Acabou. Esse é o meu papel, o chato que acaba na hora que não deve. E se alguém tiver uma pergunta agora? Mais alguma pergunta, gente? Aqui no canto de cá. Quais são os seus autores prediletos? Aqueles que você se inspira e aqueles que você lê com prazer? É fácil. Todo mundo, quando fala dos autores prediletos, começa a citar James Joyce e tal. Nunca li. Eu comecei com livro de aventura, comecei com Tarzan, comecei com livros de piratas, comecei com livros de contos de fadas, etc. Mas os autores que eu gosto, que gostei, que me influenciaram: Graciliano Ramos, Hemingway, Faulkner, Érico Veríssimo. Meu sonho era ter escrito O Tempo e o Vento, ou Um Tempo e o Vento paulistano. José Lins do Rego, adorava José Lins do Rego. Herberto Salles, um que hoje as pessoas nem falam mais de Alberto Salles. Camus, Albert Camus. Sartre influenciou muito na juventude, toda a minha geração. Jacques Kerouac influenciou, hoje eu não consigo ler, é curioso. Adorei On the Road e coisa. No fundo, eu pensei um dia também em escrever um On the Road, não consegui. Cesare Pavese, Alberto Moravia, Vasco Bratolini, Stendhal. O Vermelho e o Negro foi um livro fundamental para mim. Flaubert foi também. Madame Bovary até hoje eu tenho na minha cabeça. E as autoras? Hã? E as mulheres autoras? Dos? Mulheres. Mulher.
A Clarice gostei muito, mas eu gosto muito de uma autora brasileira chamada Maria Alice Barroso. A Natalia Ginsburg, uma italiana, adoro a Natália. Li um pouco de Virginia Woolf, mas Catherine Mansfield eu li e adorei bastante. Simone de Beauvoir foi outra que também me influenciou. Hoje eu gosto muito, por exemplo, de Lídia Jorge, uma portuguesa, fantástica, fantástica, né? Maravilhosa. Toni Morrison, a americana, também, uma força que ela tem. E uma autora que foi publicada no Brasil e que para mim é maravilhosa, Carson McCullers, que morreu com 50 anos e escreveu um livro para mim clássico, Balada do Café Triste, e também Coração Solitário e Caçador. Fantástico. Carson, para mim, é a que eu mais gosto de todas essas mulheres. E tem uma. Você sabe quem eu adorei? Françoise Sagan. Françoise Sagan, que foi um fenômeno, com 18 anos ela escreveu um livro espantosamente bom, Bom Dia Tristeza, que lançou no mundo e que me deu a possibilidade de fazer uma nova literatura. Ela tinha 18 e eu também tinha 18 quando eu li. Eu falava, puta merda, essa mocinha de Paris escreveu esse puta livro e eu aqui perdido em Araraquara, com raiva de Araraquara e de tudo. Mas ela abriu um novo campo também, a coisa. A mulher do Moravia, cujo nome agora me foge, foi também uma grande escritora. Mas enfim, esses são os italianos. Te influenciou muito, né? A literatura italiana. E você sabe, atual, mas já morreu. Eu gostei muito de John Updike e Philip Roth, também dois grandes americanos. O Hemingway e o Graciliano, pela maneira de escrever. O Hemingway, um dia alguém pediu para ele assim, para escrever um conto, o que eu devo fazer? Ele falou, escrever como se estivesse mandando um telegrama internacional. Hoje que tem e-mail, o telegrama internacional desapareceu. Mas era uma coisa muito cara, muito cara. Então, escreva como se estivesse mandando um telegrama internacional pago do seu próprio bolso. Ou seja, curto e grosso. Espreme tudo e solta. E a literatura toda do Graciliano é isso também. Claro que eu gosto de Clarice Lispector, que eu conheci e tive 2 vezes um encontro com ela. Uma em Bogotá e a outra aqui em São Paulo. Ela veio e teve um jantar que ela teve. E eu só descobri, na verdade, a literatura dela muito tempo depois que ela morreu. Como a maioria. E era uma pessoa que ela me olhou e falou, você é de Leão. Eu sou de Leão. Não tínhamos falado palavra nenhuma, eu tinha chegado perto dela, ela estava junto com a Lígia Fagundes Telles. E ela virou e falou, você é de Leão. E eu vi uma leitura de um conto dela, O Ovo, que é o ovo fervendo, no Festival de Bruxas de Bogotá, em 1978. Uma plateia internacional, com cientistas e professores de várias universidades, de Berkeley, Harvard, Cambridge, etc. Era sem tradução. E as pessoas acompanharam durante 1 hora aquela leitura que ela fez em português. Ela tinha um estranho domínio de tudo. E todo mundo saiu em silêncio, tocado pela leitura dela. Era uma coisa especial. Então, essa é um pouco a minha relação. Essa é a minha relação com a literatura. Se eu te der uma lista, são mais de 200. Porque eu leio Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, para mim, é uma
coisa. A imaginação elevada é a potência W, né? Nem a potência N. Que ajudou a mudar a literatura latino-americana. Era isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. O Inácio está lá fora autografando.